Desmaio, problema no coração ou no cérebro, né? Eu resolvi fazer esse vídeo, foi bem curioso, o paciente me perguntou isso e eu gostei de responder e resolvi fazer esse vídeo também. O que acontece? Toda vez que alguém tem uma perda de consciência, geralmente o problema vai estar diretamente ligado ao coração ou ao cérebro. No caso do coração, a gente tem muitas arritmias que fazem o coração do paciente não bombear sangue suficiente, ele perde a consciência, né? Alguns pacientes também têm síndrome vasovagal, né? O reflexo dessa parte é muito exacerbado, então às vezes quando ele tem uma forte emoção, ele desmaia, ele sente uma dor, às vezes ele fica muito tempo em pé também. Por quê? Porque a pressão sanguínea cai, o sangue não chega direito para o cérebro e ele desmaia. Tanto as causas cardíacas com arritmia vasovagal têm algumas características. Uma das mais importantes é que normalmente o paciente tem uma sensação de mal-estar, uma sensação que vai desmaiar. Nem sempre ele desmaia, mas esses eventos eles geralmente são recorrentes. E de um modo geral, por quê? Porque o sangue não chega direito, ele tem aquela sensação de... Todo mundo já sentiu isso alguma vez na vida, né? Como se fosse desmaiar. A maioria das vezes ele sente e aquilo pode retornar ao normal, mas alguns pacientes com arritmia, com problemas mais crônicos, chegam a desmaiar. Na epilepsia é completamente diferente, né? E das causas neurológicas centrais. Porque a epilepsia, o grande destaque que o paciente tem com a epilepsia, né, é que normalmente, além do desmaio ser diferente, na grande maioria das vezes o paciente tem tipos diferentes de crise, né? E é muito característica, né? Você pergunta a familiar, ou quem viu a crise, ele fala, ele perdeu a consciência, ele deu um grito, ele balançou os dois braços, né? Ele babou, muitas vezes se urinou. Então perceba, tem todo um comemorativo associado à epilepsia, nesse caso que eu citei para você, que eu descrevi, a tônico-clônico generalizada, que só de ouvir você consegue ter quase certeza do diagnóstico. Ainda vai precisar complementar, né? Além disso, né, você tem crises parciais que o paciente muitas vezes sente o mal-estar antes, mas são às vezes mal-estar gastrointestinais, ou um braço começa a mexer, ou alteração de sensibilidade, ou uma sensação estranha, e logo depois tem essa crise que é secundariamente generalizada. Primeiro ele tem uma crise parcial, que são esses mal-estares, depois ele tem bem parecida à primeira que eu citei, né? E tem o terceiro tipo, que às vezes o paciente tem uma crise parcial complexa, que muitas vezes é que esse paciente, né, tem uma alteração que não chega a perder a consciência, mas ele tem parcialmente uma alteração da consciência dele. Quem está olhando não percebe que ele perdeu a consciência, mas muitas vezes esse paciente tem aquele mal-estar durante o tempo e para ele, na cabeça dele, ele teve um apagão, porque ele não lembra o que aconteceu naquele intervalo, né? Existem as crises de ausência, mais comum em criança, né? Que também a criancinha fica parada, às vezes, muitas vezes até fazendo movimentos aleatórios, movimentos com a boca, né? E ele ali não está presente. Você tenta interagir e depois aquilo volta. Então perceba que perder a consciência, desmaiar, epilepsia tem características de quem viu. Quando você descreve, você consegue diferenciar um do outro. Lembrando, as causas cardiovasculares elas são muito mais comuns. E também tem as causas psiquiátricas, que de um modo geral elas são mais complexas da gente descrever. Muitas vezes o paciente está durante uma briga, durante uma discussão, né? Mas você ouvindo, você consegue diferenciar características dela que são muitas vezes atípicas. Por não ter uma causa estrutural, elas muitas vezes não têm um padrão tão comum. Então, às vezes o paciente descreve para você o que aconteceu e você compara com os padrões que você conhece, cardiovascular, neurológico, e você não tem um padrão tão típico e você pode pensar nessas causas psicogênicas, tá bom? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui.